na minha vida eu vejo muita graça de Deus, sabe? Não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Cuidado, né? Para não cair, para não tropeçar. Procure saber sempre o que Deus tem para você. Muitas vezes, decisões erradas nós já tomamos e que a gente não precisaria estar colhendo alguns frutos. Grande desafio do cristão é entender a vontade de Deus. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre Foi o maior comunicador de todos os tempos. Estamos começando aqui o nosso CBcast mais uma vez, muito felizes pela sua audiência. Eu queria falar que o livro que a Renata lançou já está acabando. Gente, é best-seller. Tá tirando onda, dona Renata. Bom, você que está acompanhando a gente, por favor, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. Agora tem uma ferramenta que poucas pessoas sabem, que é o Hypar. Quando você vai colocar o comentário, ao invés de você comentar, você joga para o lado, vai aparecer lá, hypar. Você tem 3 hypes por semana. Se você hypar o nosso canal, a gente se torna mais relevante. Muito Sabia bom dessa saber, aí? eu não sabia. Então você que tem aí, você que comenta, que curte, dá uma hypada aí para a gente poder indicar o nosso canal para muita gente. Renata, quem é que está com a gente hoje? É verdade. Olha, e comenta também, bota nos seus comentários o que você acha do nosso canal, o que você sugere, né, Jonathan? Às vezes isso aí. a gente tem umas sugestões que a gente pode, né, fazer. A gente está com o nosso querido pastor Wesley aqui hoje, o nosso pastorzão aqui da CB Rio, nosso pastor que cuida do ministério que é o que mais se assemelha ao ministério de Jesus aqui na Terra, né? É o ministério de cuidados. E a gente está muito feliz de ter o senhor aqui hoje com a gente, pastor Nélio. Obrigado. Pastor Nélio, ó. Pastor Wesley. É porque eu tico Ela teco, gosta às tanto vezes. do seu que chama de Wesley. Mas assim, às vezes chama o Nélio de Wesley. Porque eu, pastor Wesley e pastor Nélio, a gente vive juntos aqui embaixo, né? Então eu confundo. E a gente queria começar esse papo com o senhor, conversando, sabendo um pouco da sua história, de como começou seu ministério. Eu sei que o senhor é professor de física, de matemática, mas eu queria saber um pouco mais dessa sua história, de como foi esse chamado pastoral, como o senhor começou esse ministério. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me sinto realmente, de verdade, honrado de poder estar aqui. Tá? Vamos lá. Na época de Noé, tô brincando. Eu fui criado para ser engenheiro, né? Então, desde pequeno, meus pais, tios e tal, esperavam isso de mim. E realmente eu fui, né, para uma faculdade de engenharia. E o meu chamado, eu diria que aconteceu dentro da faculdade. Porque não foi um chamado claro, você vai ser... Tal. Eu não sabia muito bem o que era. Mas na faculdade, um grupo de cristãos, nós fazíamos parte da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Hoje é CRU, Cruzado Estudantil também, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas basicamente é a mesma ideia, né? De evangelizar estudantes. Então, eu me envolvi muito com isso. Apesar de ter sido criado na igreja, a minha entrega para Jesus assim foi mais ou menos nessa época, né? De forma bem radical, bem consciente. Então, eu me envolvi muito com o evangelismo de estudantes naquela época, pela ABU. Uma abordagem tinha que ser diferente, porque ser engenheiro naquela época tinha que ser ateu, né? Tem tempo isso já, foi década de 70, gente. Então, foi lá, no trabalho da ABU, né, eu fiquei apaixonado pela maneira diferente de falar de Jesus, de forma criativa para pessoas que não estavam nem aí para Jesus, né? E eu falei, cara, eu tenho que me preparar melhor para isso, né? Eu terminei a faculdade e fui direto depois para a Faculdade Teológica, lá em São Paulo, né? Para a Palavra da Vida, né?
Então não tinha algo muito claro para mim, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Se eu casava, você comprava uma bicicleta, né, como o pessoal fala. Mas as coisas foram acontecendo a partir daí, né? Eu não ouvi voz nenhuma, foi um sentimento no coração de me preparar mais para o que Deus teria para mim no futuro. O senhor tem quantos filhos? Eu e Silene somos casados há 40 anos, temos 2 filhas. Uma já está com 38, outra com 34, vai fazer 35. Então, 2 filhas, casadas, 5 netinhos. E o senhor conheceu a Silene no seminário, né? Então, conheci a Silene no seminário, exatamente. Ela inesperadamente caiu de paraquedas, fora de hora, porque não era época de aluno entrar, mas 3 alunos desistiram do curso no final do primeiro semestre e ela tentou entrar no início do ano, né, mas não tinha vaga. Aí, com esses 3 que saíram, ela foi chamada. Que legal. Aí caiu na sua sala? Não. Aí você estava já estava no 3º ano já do seminário, né? E ela chegou no 1º, né? Mas, enfim, foi lá que eu a conheci. Poxa, que bacana. Legal, né? A caloura dele. Minha caloura. Mas a história de vocês já começou a acontecer no seminário mesmo? Cara, é o seguinte, eu vou confessar meus pecados aqui, tá? Para que haja cura, né? Foi o seguinte, lá no seminário que a gente estudou, era um seminário de tempo integral, né? Era uma imersão, a gente morava lá, então tinha algumas regras, né? Por exemplo, isso para evitar problemas com os pais dos alunos, todo mundo novo, jovem, saindo do ensino médio. Eu já tinha feito, mas a maioria estava saindo do ensino médio. E os pastores também iam lá, então eles tinham algumas restrições com relação ao namoro. Tipo, o aluno que chegava no 1º ano, ele não podia namorar, né? Mas o lance com a Silene foi interessante porque ela chegou em agosto de 83. Não podia namorar. Um mês depois a gente estava namorando. Com o consentimento dos pais dela, né? Mas era uma situação complicada no seminário, né? Eu tive que conversar lá com o responsável por essa área, né? Para falar o que estava acontecendo. E eles abriram para a gente a exceção. E nós começamos a morar em setembro de 83, ficamos noivos em julho de 84 e casamos em fevereiro de 85. Eu nunca tinha visto a Silene, ela nunca tinha me visto. E a gente, com 1 ano e 6 meses, 7 meses, a gente estava casado. Que lindo. Que bonito, hein? Muito legal. Foi muito legal. Qual era o seminário que vocês fizeram? Palavra da Vida. Em Atibaia, São Paulo. Muito conhecido o seminário. O pessoal conhece bastante. Eles têm vários tipos de atividades, né, além do seminário. Sim. Eles têm retiros, acampamento, tem coisa para casais, enfim, para crianças. Tem uma vida bem intensa. Aí, quando terminou o seminário lá, vocês 2 terminaram, o senhor começou já a trabalhar em alguma igreja ou ainda não? Sim, então, terminando o seminário, quer dizer, eu estava já no 3º ano, tinha o 4º ano ainda, né? Mas o pessoal já começou a fazer contato comigo. Sim. A gente teve um convite para ir. O pastor da igreja da Silene, ela vem de uma igreja batista em São Paulo, Boas Novas, de russos, né? Que ela é descendente de russos. E o pastor dela convidou a gente para a gente ir trabalhar numa congregação, uma igreja grande, né? Em São Paulo estava abrindo uma congregação. Só que tinha um negócio muito diferente acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Um movimento de plantação de igrejas para alcançar aquela galera que eu conheci da faculdade. Sim. Daquele estilo, né? E a gente também foi convidado pelo missionário, pelo casal que trabalhava lá, para nós irmos para Caxias do Sul, né? Isso em final de 84.
Aí nós preferimos encarar um negócio diferente de plantação de igreja do que estar no contexto de uma igreja já, que também ia ser plantação de igreja, né? Sim. Mas a gente achou que ia ser mais diferente, uma coisa disruptiva lá no Sul, né? Com jovens, e o missionário lá foi muito show. O cara à frente da época dele, 40 anos, cara. Samuel Harbis e Dona Edna Harbis. Mudaram todo o esquema para alcançar pessoas em Caxias do Sul que eram muito católicas, muito nada contra católico, né? Inclusive nós somos cristãos, né? Mas havia muito preconceito naquela época, né? Então eles mudaram tudo, não chamavam de igreja, chamavam de grupo, não chamavam de culto, chamavam de celebração. Já naquela época? Já naquela época, cara. Caramba. Eles mudaram toda a nomenclatura, começaram a igreja numa sala no 7º andar de um prédio que era ping-pong, juntava os jovens para jogar ping-pong, né? E assim que eles começaram, o pessoal foi se convertendo, e a gente que preferiu isso, sabe, ter um negócio diferente. Aí nós chegamos em Caxias do Sul, em 85, e eu e Silene fomos desafiados a ir para Bento Gonçalves, a 40 quilômetros de Caxias, para começar uma igreja lá em Bento Gonçalves. Então nós fomos para Bento Gonçalves, e tem uma igreja lá, graças a Deus, Bento Gonçalves. Caramba. E ainda está lá a igreja? Tá. Vocês ficaram quanto boa tempo pra lá? Caramba. Nós ficamos 3 anos lá. Caramba, que legal. 3 anos. Na primeira temporada, né? A segunda temporada a gente passou mais 5 anos no Sul. Meus pais ficaram doentes aqui no Rio, eu tive que voltar para o Rio para cuidar deles. Seus filhos nasceram lá? Suas filhas nasceram lá? A filha mais velha, que é a Raquel, um beijinho para ela, tá? Isso, ela falou que vamos dar um beijo para ela. A Rebeca também, filhinha. A Raquel nasceu em Bento Gonçalves, né? E se casou com um gaúcho, né? E a Rebeca nasceu aqui no Rio, casou com um carioca. Aqui no Rio, você chegou a pastorear alguma igreja antes de CB Rio? Sim. Exatamente esse movimento de plantação de igrejas lá. A gente desafiou para começar aqui no Rio. Na verdade, cara, eu tinha um sonho aqui no Rio. Para mim, hoje, a CB Rio é tipo uma resposta de oração lá da época de faculdade, para alguma coisa diferente, para alcançar a galera que não gosta de igreja. Exatamente esse era o nosso lema. A gente quer alcançar pessoas que não gostam de igreja. Legal. Lá, isso em 1985, né? E a gente veio, sim, a gente pastor, mas eu não sou evangelista, né? Minha pegada é outra, né? Minha pegada é mais de ensino mesmo, professor, sou mais assim. Mas um grupo foi formado aqui, sim. Aliança Bíblica, que era o nome. Que legal. Aí depois nós voltamos para o Sul, já com as filhas, uma adolescente, outra pré-adolescente, e a gente foi convidado para voltar para lá. Aí nós passamos mais 5 anos lá, foi a segunda temporada. Nossa. E como que o senhor chegou aqui na CB Rio? Então, Renata, foi assim. Levanta. Levanta só isso aí. Assim? Perfeito. Então, foi Você assim. também, depois Meu também? O Sul é muito legal. Eu amo os gaúchos. Minha filha é gaúcha. Meu genro é gaúcho. Mas eu não gosto do frio da Serra Gaúcha. Somos dois. Não gosto de frio também, eu não. Detesto. Então, o que eu pensei isso de 2004 a 2008, eu pensei assim, cá com meus botões, eu lembrava, cara, lá no Rio, tá aquela galera velhinho, correndo na praia, tomando sol, e eu nesse frio aqui, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Né? Mas Deus usou o nosso tempo, lógico, lá, né? Na igreja que a gente foi para lá. Claro. Também organizou uma que já existia, mas estava meio confusa a questão da organização da igreja. Aí nós planejamos voltar para o Rio, né? E eu já conhecia a CB Rio, porque quando nós fomos para o Sul, a CB Rio estava começando aqui, 2004. E aí, quando nós estávamos para voltar para o Rio, né, como eu trabalhava como professor também, eu voltei e entrei em contato com as escolas que eu trabalhava, né, que eu dava aula, e para poder ter emprego aqui no Rio, né? Sim. E aí nós voltamos para o Rio, e como eu já conhecia a CB Rio, eu falei com a Silene, a gente não vai ficar
procurando igreja, não. Nós vamos para a CB Rio. Também nas férias a gente vinha aqui na CB Rio, né? Durante esses anos, depois que já estava aqui, na verdade. Nós não pegamos a época do Medital, não. Tinha recém-chegado aqui no Open Mall, nas férias a gente vinha aqui, né? E eu achei caramba, essa igreja é diferente. Pedrão é diferente, a mensagem é diferente. É uma igreja que não tem aquela tradição que a gente fugiu lá no início, né? A gente quis uma coisa mais diferente. E aqui era diferente. Aí nós viemos direto para cá, como membros, né? Isso início de 2009. Início, eu digo, final de dezembro de 2008 para 2009. Aí a igreja ainda era pequena não, já tinha 600 pessoas já participando do culto da noite. De manhã não tinha muita gente. Aí nós ficamos aqui. Eu fiquei 1 ano, né, servindo como voluntário e tudo. Sim. E logo no outro ano, 2009, 2010, Pedrão me convidou para trabalhar de tempo parcial aqui, porque eu trabalhava como professor. Isso em 2010. Aí eu estava realmente perguntando para Deus, assim, o que isso quer da minha vida, né? Enfim, é muito esquisito você sempre receber pessoas na igreja, de repente aqui a gente teve que ser recebido, né? Era diferente para a gente nunca tinha experimentado isso. Mas aí o Pedrão me convidou para dar meio tempo, né? Meio período. Eu larguei uma escola ou 2 lá que eu dava aula. E aí, no final desse ano, 2010, o Pedrão chegou com aquele jeitão dele, pegou no meu braço assim, pastorzão, eu quero que você largue as escolas e venha para cá com a gente. Aí, beijão para vocês, meus aluninhos e queridos, porque eu percebi que era a vontade de Deus mesmo, né? E realmente é aquilo que Deus conduziu a gente para fazer. Deus tem conduzido a nossa vida de uma maneira maravilhosa, pura graça de Deus. E foi isso, desde 2009 a gente está aqui. O senhor aqui, assim, a galera identifica muito o senhor aqui como o pastor de todo mundo. O pastor Wesley é o pastor de todo mundo. O cara é um peso grande. A galera, talvez o senhor não saiba, né? Mas a galera fala o pastor Wesley como pastor de todo mundo, assim e tal. Caramba. E hoje... e hoje, assim, você está na responsabilidade ali, setor de cuidados, né? Isso. A gente estava até conversando aqui antes, eu e a Renata, e assim, o senhor tem ali um preparo, uma orientação de Deus, um chamado para cuidar de pessoas, para orientar pessoas e coisa e tal. Mas tem muita gente que tem dificuldade, e eu vou me colocar até nessa posição. Eu conversando com os amigos hoje, eu falei, eu sou filho de pastor. Então, filho de pastor... A gente tem uma dificuldade, a gente nunca teve pastor. A gente sempre teve o pai. Então, se você fazia alguma besteira, você não podia contar pro pastor, porque o pastor era teu pai. E aí você falava, pô, se eu conto no escritório alguma coisa que eu fiz de errado, meu pai me leva para casa e eu apanho em casa. Então, assim, como é que o que o senhor orienta para as pessoas que precisam de cuidado e que, de repente, não se sentem à vontade ou não tem, assim, como chegar no pastor e se abrir, buscar ajuda, né? Porque todo mundo precisa de ajuda e às vezes a pessoa não tem como lidar com isso. Então, eu acho que aqui na CB Rio os pastores são bem acessíveis, né? A gente não sai pela porta dos fundos e tá ali com a galera, que essa é a pegada mesmo da CB Rio, né? A gente é assim mesmo. Eu diria assim, não deixe de pedir ajuda antes que seja tarde demais. Né? No primeiro sinal de ajuda, procura. As pessoas têm procurado, viu, Jonatas e Renata? Têm procurado bastante, né? Mas não tenha vergonha de chegar, né? Que na CPI a gente pode garantir isso. Eu acho que creio também que outras igrejas também funcionam assim, né? De pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa espera muito até procurar um tipo de orientação. Às vezes são coisas simples da vida, cara, coisas que não tem muita complicação. Tem casos complicados, mas a maioria são casos assim
sabe, dá para administrar, dá para mudar, dá para, enfim, ter uma nova postura, né, diante da situação. Então, eu diria, vem, procura, sabe, não deixa que a coisa ficar mais difícil. Eu até pensei que você ia perguntar, você falou que é filho de pastor, né, como é que a questão das minhas filhas nesse sentido. Sim. Né? Eu pensei nisso quando ele falou. Eu também estava pensando nisso, mas aí foi por outro caminho, eu tive que dar uma... Então, eu acho que vem, sabe? Não tenha medo, porque uma coisa que eu tenho certeza, todos nós precisamos, deixa eu tirar o som do meu celular aqui, né? Todos nós precisamos de ter alguém junto da gente, sabe? Alguém junto, alguém que caminhe junto. Eu, graças a Deus, sempre tive isso, né? Quando eu era mais novo, com esse casal, né? Deus sempre colocou gente na minha vida para suportar a gente, sabe? Suportar, assim, de dar o isso, suporte. dar suporte. Né? Então, eu acho isso muito importante, sabe? De ter alguém que você possa abrir o coração, que você possa... Alguém confiável, né? Que você possa ter confiança, que você pode contar e que a pessoa é teu amigo. É difícil achar? Mas tem gente com coração muito legal para isso, sabe? Então, assim, não espera chegar no estágio 2, não. Né? Procura no estágio 1 já, ajuda, seja em que área for da vida, de casal, pessoal, enfim. Perguntas que tem, né? Porque nem tudo está escrito na Bíblia, né? No seguinte sentido, onde é que eu vou trabalhar? Sim. Com quem eu vou me casar? Né? Em que cidade eu vou morar? Então, assim, às vezes, uma orientação, né, nesse sentido ajuda. Tem coisas assim, tem situações desse tipo, né? E tem situações mais complicadas também. Bom, eu não perguntei, mas até aproveitando, né? Como é que foi a questão das suas filhas? Então, cara, questão das nossas filhas, graças a Deus, graça de Deus, que a gente erra na educação, né? Com certeza. Foi muita graça de Deus. A gente nunca teve trabalho nesse sentido, ser filho de pastor, nunca teve, porque eu nunca assumi uma postura assim de eu dava aula também, eu era professor, então nem sei, ela sabia o que eu era, né? Então a gente nunca cobrou nada delas pelo fato de eu ser pastor de igreja, nunca, né? Então elas sempre foram criadas de uma maneira muito, muito tranquila. Uma coisa importante que eu e Sirene fizemos: a gente nunca levou as dificuldades da igreja, decepções que fosse, para a mesa de refeições. Nunca. Não que a gente escondia, mas eram coisas que elas não precisavam saber, elas iam amadurecer e entender, sabe? Como que é a realidade, né? Então, assim, com relação a elas, foi bem tranquilo, sabe? A gente não teve problema, assim, nessa área. Filho de pastor, sem trauma, nenhum. Zero. Elas sempre lidaram muito bem com isso. Até por causa disso, né? Eu dava meio período sempre, né? Sempre dei meio período. Aqui na CB Rio que eu estou de tempo... Eu estou full time, né? Mas eu sempre dividi o tempo, né? Até durante o tempo trabalhando como engenheiro também. Foi uma loucura. Eu larguei a engenharia porque era muito chato. A Renata está prestes a largar a advocacia, porque agora é escritora. Ela é escritora, Está indo para o segundo livro, não é isso? Está indo para o segundo livro. Olha, vale a pena, gente. Recebo. A gente conhece a Renata, ela está falando o que ela escreve, porque é isso mesmo. É uma sinceridade, algo muito legal, viu? Vale a pena. Eu acabei não falando para vocês o nome do livro que a gente está falando. É o Devocional para Adolescente. Não está aqui, né? Está aqui, ó. Está no meio. Aqui, ó. Devocional para Adolescente. Cara, tá acabando. Inclusive, vou aproveitar e falar dos nossos patrocinadores. Exatamente. Que é a CB Rio Storm, que nos serviu um cafezinho hoje muito bom. Muito bom. Pãozinho de queijo e coisa e tal. Maravilhoso. E lá você encontra ainda as últimas unidades aí do Devocional para Adolescente, que está sendo muito elogiado, inclusive. É muito bom, cara. E esse livro nasceu do relacionamento da Renata com a filha, né? Questão de... verdadeiro, né? Que legal, Renata. Um presente Parabéns, de Deus. viu? Obrigada. Parabéns.
Mas o papo aqui hoje é o pastor Wesley, que é uma unanimidade aqui na igreja. Isso é verdade, pastor. O senhor é uma unanimidade nos Pura nossos graça corações. de Deus, gente, sinceramente. Mas é verdade. De verdade. E o senhor capitaneou um projeto aqui na igreja também muito legal, que eu acho que ainda não está sendo bem divulgado, que é o Jornada, né? Isso, eu até falei hoje com a Elisa, né, sobre isso. O Jornada está acontecendo agora lá na CBRio Store. Tem lá, porque a gente tem um espaço ali reservado para isso agora, né? A ideia do Jornada é o seguinte: jornada 180 graus, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu dei uma guinada na minha vida de 360 graus. Não dou nada. Não dou nada. Não sentido. 180 graus é uma guinada realmente, né? Então, por que 180? Porque é um grupo voltado para pessoas com compulsões, adictos, né? Também tem vários tipos de compulsões, né? E para familiares, para saber como lidar com essas pessoas. Então, esse grupo é um projeto novo. A gente fez o ano passado um grupo piloto no segundo semestre para treinar a liderança, né? Hoje, quem está dirigindo, a Léa, que é responsável, mas quem está conduzindo é um casal que foi treinado ano passado para isso. Que bom. Né? Então, até falei com a Elisa para a gente divulgar. A gente vai gravar um vídeo para explicar o que é. Né? Então, é aberto para toda a igreja. É aberto para toda a igreja. E a demanda é muito grande. Se a pessoa quiser fazer parte ou conhecer alguém que precisa desse grupo, como é que ela faz? Pode falar comigo, né, direto, ou pode entrar nos grupos. Né? É um dos grupos da CBRio ali. Tá? E é muito legal que Mas é melhor até falar diretamente, que a gente já vê o que é, encaminha, né, direitinho. E é muito legal que também tem outros profissionais envolvidos, tem psicólogos, tem psiquiatras envolvidos. Ali a gente tem psiquiatra, psicanalista, psicólogos e conselheiros cristãos, né? Porque o Jornada está meio paralelo, mas muito próximo ao Ministério de a sub-área do Ministério de Cuidados, que é aconselhamento. Tá? Então, essa equipe de conselheiros, psicólogos, psiquiatras, uma psiquiatra, graças a Deus que é difícil pra caramba você conseguir psiquiatra cristão assim, né? E também psicanalistas e pessoas que conhecem a Bíblia, têm experiência com aconselhamento, né? Então, se você souber de alguém que precisa, pode falar, entre em contato com a gente, tá? Pode entrar em contato. A gente vai deixar aqui nas descrições aqui do vídeo, né? O curso é baseado nos 12 passos do AA, né? Só que trazendo Deus como solução. Legal. Enfim, mas são 12 passos que a pessoa pode, na verdade, chegar em qualquer um dos passos que depois... É um ciclo, né? É um ciclo. É um trabalho legal, não é fácil não, mas é bem importante. Não é uma parada simples, né? Eu acho que todas as vezes que você se coloca nessa posição de aconselhar pessoas, né? É muita responsabilidade, porque um mau conselho você pode destruir a vida de uma pessoa, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante que você busque uma pessoa para te aconselhar, uma pessoa que você tenha certeza que vai te dar um bom conselho, né? Porque o mau conselho é brabo. É isso mesmo. Pode destruir uma vida, né? Pode. Exatamente. E outras vidas, né? Porque as vidas envolvidas com essa pessoa vão sofrer também, né? Bastante. Mas o bom é que a gente tem, né, princípios da palavra de Deus, né? A gente chama aconselhamento cristão por causa disso. A gente está usando ali os princípios da Bíblia mesmo, né? Que mesmo que não sejam específicos em algumas situações, mas você tem princípios para aplicar em situações diversas, né? Então, é certo, né? A Bíblia é certa, a Bíblia não erra. Está lá, está ali, aquilo mesmo está acabado, né? Não tenho que... O senhor falou, pastor, o senhor viveu uma época, até baseado nas canções que a gente estava ouvindo aqui antes, até uma época muito legal da música, dessa transição toda que aconteceu não no evangelho, porque o evangelho não muda, né? Mas a forma de se pregar, de se ensinar, da igreja e coisa e tal. Como é que o senhor tem visto hoje? A gente está agora vivendo muito ligado, né, com internet e coisa e tal.
como é que o senhor tem enxergado essa questão dos recursos que se tem hoje e a gente como trabalhar isso para uma arma de evangelização? São graças a Deus por esses recursos, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre essência e forma, né? Muitas vezes as pessoas se prendem à forma de se fazer a coisa. E a gente precisa dar atenção à essência. Formato muda, gerações mudam, os contextos sociais de onde a igreja está inserida mudam. Então, eu acho muito legal a gente ter esse recurso que a gente tem hoje para divulgação, para, enfim, tantos cursos, né, assim que a gente até a comunicação facilitou muito, né? A comunicação facilitou muito, né? E as pessoas que resistem, às vezes, a essas mudanças, é a nossa realidade, cara, do nosso mundo, nossa sociedade, né? Enfim, lá no passado, quando surgiu a televisão, era um primeiro meio de comunicação, o rádio antes disso, lógico, mas hoje a gente tem uma gama imensa de recursos, né? Se a essência está sendo, como você falou, o evangelho não muda, se a essência não muda, beleza. A forma pode mudar. Daqui a 10 anos, talvez antes, seja muita coisa diferente do que é hoje, né? Então, eu não me prendo muito à forma, né? Eu fico mais pensando, analisando a essência da coisa, né? Do evangelho, no caso, seja em aconselhamento bíblico, né? A forma... Às vezes, a gente faz visita hospitalar online, né? Conversa com o paciente, conversa com os familiares do paciente. Então tem que aproveitar esses recursos todos esses. Esse momento nosso aqui é um recurso poderoso, cara, para nossa gente, né? Então, legal. Mantenha a essência, a forma muda e se prepare que vai mudar. Muito ainda, até nos próximos anos aí. O senhor, assim, o senhor já, olhando assim, né, de quando o senhor começou no Evangelho, dos desafios todos de voltar para o Rio de Janeiro, de se conectar com uma igreja, primeiro parcialmente, agora integralmente, e qual é a expectativa que o senhor tem ministerial para o futuro? Cara, ótima pergunta essa. Eu me alinho bastante com a expectativa da CB Rio. Eu estou aqui, tem um curso muito legal, que é o Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, né? E uma das premissas que o autor lhe coloca é o seguinte: procure juntar-se a algo que Deus está fazendo, né? Então, a minha expectativa, assim, o meu sonho, está até escrito uma vez que alguém pediu para a gente escrever, está lá na minha mesa lá embaixo, eu quero ver e participar, vendo a CB Rio, não somente alcançando pessoas, né, que é a nossa missão para Jesus, mas espalhar isso, cara. Espalhar, né, em novos campos. Eu quero ver isso acontecer, participar de alguma forma ali, mesmo nos bastidores, mas também agora com CBA, né, também que dá suporte a pastores de outras igrejas, né, às vezes menores, porque precisam. Ver isso acontecer, não só dentro da denominação, mas em outros grupos, outras igrejas cristãs, né? A minha expectativa ministerial é assim: Deus, como é que eu posso contribuir para isso? Eu sou mais de bastidor, tá? Eu gosto dos bastidores. Como eu posso contribuir nos bastidores para isso, sabe? Então, a minha expectativa está muito alinhada com a expectativa da CB Rio, sabe? Porque realmente a CB Rio, para mim, estou falando isso de verdade, algumas pessoas sabem, não é para puxar saco de ninguém, mas a CB Rio para mim foi algo que eu pedi a Deus lá atrás, quando estava fazendo faculdade. Cara, por exemplo, eu fui criado na igreja metodista, né?
Então, eu tinha vergonha de levar... Não, nada contra a igreja metodista. Aceitei Jesus lá, aprendi tudo de Jesus, sabe, basicamente, lá na igreja metodista, lá que eu entreguei a vida para Jesus, pastores maravilhosos, professores de escola dominical, naquela época maravilhosos e tudo. Mas eu tinha vergonha de levar meus amigos lá. Porque era um contexto... eu consegui levar uma vez, 5 amigos meus de uma vez só, eles foram. Mas era muito aquele negócio ritual, muito ritualista, né? E os caras estavam em outra já naquela época, cara. Estavam em outra. Então, com relação a naquela época já, eu pensava assim, poxa, que legal a gente ter uma igreja para essa galera maluca aí, sabe? Que não quer nada com nada. E eu vejo muita CB Rio nessa, sabe? Desde que eu cheguei aqui. Então, a minha expectativa ministerial é essa aqui mesmo, sabe? É o que Deus só quer de mim no próximo passo que a CB Rio vai dar. Legal. Né? Para contribuir com isso. Minha expectativa é contribuir para ver essa ideia. A primeira conversa que eu tive com o Pedrão, eu acho que ele perguntou o que eu achava da CB Rio, alguma coisa assim. Eu falei assim, cara, ia ser muito legal se isso se multiplicar. Isso em 2009. Porque eu e esse Silênio viemos conversar com ele para sermos membros da igreja, né? Aí eu falei, cara, a gente tinha que multiplicar isso em vários outros lugares. Né? Graças a Deus, hoje tem muitas igrejas, né? Legais aqui, né? Na região e tudo. Mas esse é meu sonho, essa é a minha expectativa. Entendeu, Jonatas? Legal. É isso aí. Beijo. Esse Ministério de Cuidados é um ministério infindável, né? Porque as pessoas estão precisando. Eu acho que em nenhum tempo, né, eu vejo tanta necessidade das pessoas se abrirem, conversarem, buscarem ajuda. A gente, como líderes aqui na igreja, se você para perguntar para uma pessoa, tudo bem, você tem um pedido de oração, a pessoa tem várias coisas, sabe, para desabafar, para abrir, para falar. Então, esse ministério é um ministério que vai crescer cada dia mais, né? Não tem... É necessário, né? É necessário. Não é só um ministério, né? É necessário, como outros também, né? Sim. Mas esse... sim. Eu acho que o Ministério de Cuidados é um ministério de muito peso na igreja. Sempre achei isso, né? Porque é um ministério que você... É que engloba toda a igreja, né? Sim, e você engloba cuida, lá né? o funeral, o cara da família que morre, né? Engloba a visita do hospital, a visita domiciliar, acompanhamento das famílias enlutadas, né? Sem contar, que é a capelania, né? Dentro do ministério. Sem contar o aconselhamento, que é isso que a gente está falando, né? Hoje tem a área de intercessão também, né? No Ministério de Cuidados. Então, não é um ministério específico, ele perpassa todas as áreas da igreja, né? Todos os outros Eu conversei com a ministérios. Renata ontem, ali na hora do culto, e eu acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de cuidado, né? É justamente o que revela para as pessoas o que é o evangelho. Exatamente. Aí, tem muita gente pensando que o importante é você ser um pregador de púlpito. Não quero ter oportunidade de cantar ou de pregar. E, na verdade, o que as pessoas precisam é conhecer de Jesus em você. Não é um ministério que aparece. Exatamente. É algo bem de bastidor mesmo, né? E assim, algo que eu tenho na minha mente sempre é o seguinte: igreja, cara, tem que ser uma comunidade de cura, um lugar de cura e não de adoecimento. Isso. Né? Cura em todos os sentidos, eu acho, sabe? Emocionalmente falando, fisicamente falando, espiritualmente falando. Eu acho que o Ministério de Cuidados, ele supre muito essa necessidade, né? Igreja tem que ser comunidade de cura. Né, para a gente ser curado, para a gente ser transformado, para a gente reconhecer, né, nosso pecado, enfim. É um lugar de você ser transformado, né, e infelizmente chega muita gente doente também, né? Muita gente doente em todas as áreas da vida. Muito. Mas Cuidados eu acho que é muito legal por causa disso. Eu gosto E muito Paulo fala, acho que é em Gálatas, né, que fala, levai a carga um dos outros. As cargas uns dos outros. Para que nisso seja conhecida a lei de Jesus, né? Acho que é isso.
mais ou menos. Eu acho que é super importante a gente entender que se não for assim, não faz o menor sentido, né? Igreja é isso, né, cara? Exatamente. Deus usa o louvor, Deus usa a pregação, Sim. né? A comunhão, tudo é importante na igreja. E, de novo, cuidados, eu acho que essa área ajuda as pessoas a crescerem, né? A crescerem, a ficarem mais parecidas com Jesus, à medida também que elas querem, né? Porque tem gente que a gente, graças a Deus, tem sido bem positiva, né? Aqui. A gente tem visto milagres de Deus assim, em relacionamentos de casais. E porque também tem outros ministérios que dão suporte, né? Tem os grupos pequenos, né? Tem cursos dentro dos grupos que ajudam bastante, né? Nessa recuperação. A gente sempre encaminha para um aconselhamento, ou para um grupo de conexão, ou então para um curso que acontece dentro dos grupos, às vezes para casais, né? Enfim. Então é algo bem, bem importante e, de novo, envolve a igreja como um todo. Se tem alguém doente do marketing, né? No caso que a gente teve aí do filhinho da Lorena, do Lucas, cuidados é que está lá também. Tem mais gente da igreja que vai, né? Não necessariamente somente o Ministério de Cuidados. A gente não quer profissionalizar o ministério. Sim. Né? O sacerdócio é para todo mundo, né? Cada um dentro do seu dom. Então, independente de que área da igreja a pessoa serve, ou se trabalha aqui, o cuidado vai estar lá, né? Procurando suprir a necessidade ali do momento. E é reconfortante, cara, a gente vê o que Deus faz, né? Assim, por exemplo, funeral não é fácil, né? Chato pra caramba, né? É um negócio chato de ir. Mas quando você vê como a família fica agradecida, como foi, é fora daquilo que você imagina que podia fazer, sabe? É algo assim, fora do normal, né? Sobrenatural mesmo. A alegria no sentido de, puxa, que legal, conforto, né? No caso de um funeral, que depois a gente vê, né? Como aquilo marcou a vida daquela família para sempre. Sim. Para sempre. Né? E para mim a igreja é isso também, né? Basicamente. Eu desde que eu comecei a tocar na igreja, engraçado, gente, não vou falar que o lugar que eu mais toquei, mas o tanto de velório que meu pai me colocava para tocar, gente, meu Deus. Tocar no velório? Tocar no velório. Porque antes, meu Deus. Na época, na minha igreja, o velório era na igreja. Então a galera botava o corpo na igreja e a gente virava à noite. E eu lá com um cafezinho, eu me viciei em café, inclusive nessas ocasiões. Café e violão e a noite inteira ali. Mas eu vou te falar que não tem muito tempo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu já nem lembrava mais, e o cara me falou: você, quando minha mãe faleceu, você estava lá, você tocou a noite inteira. Marca para sempre, cara. A pessoa nunca esquece. Entendeu? Ele falou assim, cara, você ficou lá tocando a noite inteira, meus parentes não são crentes, e você ficou lá, todo mundo com sono, e você cantava mais uma música, Ele falou, cara, eu nunca vou esquecer. Eu já tinha esquecido. A gente esquece. E aí ele falou, cara, eu nunca vou esquecer. Mas é bem isso mesmo, João. Bem isso. Bom, o nosso papo hoje, pastor, é um papo pequeno, porque a gente não vai ficar também segurando o senhor aqui até mais tarde. Para quem não sabe, pastor Wesley é atleta, tá? Você sabia disso? Eu sei. Sabia disso? Ele dá banho não, na gente. Na gente não, fale por você. Para a gente. Você também. Praticamente eu gosto de correr. Um Ironman, praticamente. Não, pastor Wesley. Pastor Wesley é corredor. Eu gosto de correr sim, graças a Deus. Amanhã vai correr de manhã cedo? Oi? O senhor corre aqui de manhã cedo ou não? Depende do dia. Né? Não, de manhã, sempre de manhã, na parte da manhã. Mas amanhã não dá, que a gente tem que... Quantos quilômetros? Não, cara, eu tô devagar. Tô devagar. Dá para correr 5 quilômetros. 5 devagar. Mas eu já corri eu mais. Faço 5 quilômetros. 5 quilômetros eu faço de carro. correndo bem. Bom, essa nossa pergunta. Eu não falei quanto tempo 5 quilômetros também. Não, mas o senhor já viu, já encontrei pastor Weller já
Ali, ó, do trotezinho ali. E eu de carro, né? Tem jeito. Renata, nossa pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aí. Nossa pergunta que a gente sempre faz para os convidados é a seguinte: o que o senhor diria para o Wesley de 30 anos atrás? Caramba, que difícil. O que eu diria pro... Eu diria assim, ó. Procure saber sempre o que Deus tem para você. Sério, de verdade. Cuidado, né? Para não cair, para não tropeçar. Toma muito cuidado. E procura saber o que Deus quer para você. Assim, na minha vida eu vejo muita graça de Deus, sabe, Renato e Jonas? Muita graça de Deus. Ele conduzindo, dirigindo. Graças a Deus eu não tive uma história complicada de família, graças a Deus. Então, sempre graça de Deus, desde o início, né? Então, o Wesley, 30 anos atrás, deixa eu ver onde eu estava 30 anos atrás. Eu tinha 40 anos há 30 anos atrás. Minhas filhas eram pequenas ainda. Eu saía de uma escola para outra, para dar aula, enfim. Fora isso, procura saber a vontade de Deus, entender cada decisão que você tomar. Veja bem, eu não vou falar o futuro para ele, né? Lógico. Senão você muda aí o negócio aí no tempo. E viver faz parte, né? Tudo faz parte. A gente descobrindo as coisas, errando, acertando. Cara, e tal. Eu gosto muito de um versículo que tem em Efésios, que eu vou falar nas minhas palavras, assim. Não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, tem uma elaboração também mental, sabe? Para a gente poder entender o que Deus quer. Isso é essencial para a vida, porque muitas vezes decisões erradas nós já tomamos e que a gente não precisaria estar colhendo alguns frutos amargos, né? Por causa de se eu tivesse tomado decisões certas no passado. Sim. Né? Então, procura compreender. Deus, seria muito fácil Deus colocar numa nuvem escrito no céu, um avião soltar fumaça e mostrar. Mas normalmente, normalmente, pelo menos na minha experiência, eu não ouvi audivelmente, vamos dizer assim, né? Eu ouvi audivelmente, é ótimo, mas eu não ouvi com meus ouvidos o que Deus queria. Sabe? Eu acho que cada passo, tipo assim, como se você tivesse um livro que Deus vai escrever a tua vida ali. Mas a minha tendência, o que vai acontecer lá na última página do livro? Deus fala, não, primeiro, assina embaixo, em branco aqui, essa página, para eu fazer na sua vida. Aí depois que eu assinei embaixo, Deus está nas suas mãos, aí Deus mostra a próxima página. A vontade de Deus, eu acho que é isso. Eu acho que o grande desafio do cristão é entender a vontade de Deus. E ter uma elaboração mental, tem conhecimento da Bíblia, tem oração para pedir a direção de Deus. Deus pode falar de formas variadas, tá? Não duvido disso, não. Pode dar uma impressão forte no coração, pode falar através de uma outra pessoa. E tem gente que ouve Deus falando. Às vezes sonha. Eu não vou questionar isso. Experiência de cada um, né? Mas a minha experiência é muito de procurar entender, sabe, o que Deus quer e será que é por aqui? Se eu penso que é por aqui, Deus barra, então não é por aqui. Enfim, eu diria isso, Renata. Legal. Muito bom. Procure entender qual a vontade de Deus. Cada página da tua vida, do livro da tua vida, assina embaixo, que Deus tem o melhor. Vira a página, assina embaixo. Que bom. Ótimo. Olhando ali, pastor, para aquela câmera ali, você vai falar diretamente com as pessoas que estão em casa assistindo a gente. O senhor é nosso pastor de cuidados. É isso. Então, com certeza tem alguém nos assistindo nesse momento precisando de cuidado, independente da área que seja, né? Então, quais são as suas palavras para aquela pessoa que está ali conectada, precisando de uma palavra? Tá, deixa eu tentar organizar aqui a minha cabeça. Primeira coisa, meus queridos, levem a Bíblia a sério. Estudem a Bíblia. Procura obedecer o que a Bíblia coloca. Procura descobrir não somente os mandamentos de Deus, né?
mas os princípios que tem. Muitas vezes Deus não fala claramente, mas você precisa conhecer a Bíblia, não é um conhecimento só, porque muitas vezes a gente é analfabeto bíblico funcional, né? Conhece a Bíblia, mas não sabe aplicar na vida aquilo que a gente está lendo, né? Então, Bíblia, tira um tempo diário, sei lá qual a hora melhor para você, se é de manhã, para mim é de manhã. Se é à noite eu já estou desligando meu cérebro, né? Mas tem um tempo a sós com Deus, sabe? Tua hora silenciosa, hora tranquila, a sós com Deus, não sei, chama como você quiser, mas se tirar 15 minutinhos diariamente com uma leitura orientada da Bíblia, eu costumo fazer assim, eu pego o livro da Bíblia e saio lendo. Eu estou lendo Mateus agora, por exemplo, né? E 15 minutinhos, né? Ora pedindo a direção de Deus, né, para a vida. E se a vida está complicada, procura ajuda, né? Com o conselheiro cristão, né? A nossa realidade aqui na CB Rio. Procura andar com gente que teme a Deus também, que ama a Deus, né? Seria minha orientação. Desenvolve isso aqui, ó. Vida com Deus. Porque aqui vai ser consequência. Vida com Deus, né? Aí você vai estar sensível para saber o que Deus quer para você, você vai estar ajudando pessoas que precisam, Deus vai trazer pessoas, né? Deus preparou boas obras para que andássemos nelas, né? Então, assim, seria melhor mais Bíblia e oração. Tinha uma musiquinha antigamente, não por força, não por força ou por poder, o inimigo vou vencer, mas a Bíblia e a oração são as armas do cristão. Então, isso, não seja um analfabeto funcional da Bíblia, tendo só o conhecimento, mas não trazendo... eu falo assim, que a maior distância do universo é em torno de 40 centímetros da cabeça para o coração, né? Então, assim, leia a Bíblia, estude a Bíblia, procure entender a vontade de Deus através da palavra dele, né? Cerque-se de pessoas cristãs verdadeiras que amam a Deus também e procure ajuda, não deixa passar a segunda etapa não, o negócio começou a ficar meio embaçado, corre atrás, né? Procure ajuda de pessoas que você pode confiar, tá? Eu diria isso para você, Deus te abençoe. Você é uma bênção, Deus está formando Jesus em você. Amém. Essa é a realidade. Eu cantaria, leia a Bíblia, faça oração, faça oração, se quiser vencer. É isso aí. Musiquinha de escolinha, né? Escolinha das crianças. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, sua gentileza. O senhor é uma pessoa sensacional. Eu costumo dizer sempre para ele, se o pastor Wesley não existisse, a gente tinha que inventá-lo. E eu falo assim para o Jonas, muito obrigado por ter nascido, Jonas. Muito obrigado por ter nascido. Obrigado, Renata. Muito obrigada. Quando você estiver aqui na igreja, não deixe de passar lá na CB Rio Storm, que é a nossa patrocinadora aqui do canal. Compre o livro da Renata, você que não comprou, você que tem filho. Devocional. Antes que acabe. Para adolescente. E para ganhar uma moral também, compra o Pense do pastor Pedrão. Né? Isso aí. Vê se eu garanto aqui minha participação aqui. Obrigado, Braço. Braço Thalita de volta, tá? Todas as vezes que você ligar o seu canal às segundas e não tiver ido ao ar, a culpa é do Braço. Lembre de Braço. Lembre de Braço. Mas o Bracinho tá aqui. Hoje o Zeca tá com a gente aqui também, tá a Aline. E é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto, né, pastor? Vai. É isso aí. É isso, Beijo. Renata. Pastor Wesley, muito obrigada. É uma honra caminhar com o senhor nesse ministério. Para mim também. É muito bom a nossa passeada depois do almoço lá, bom, né? muito bom. Gente, Nélio, um braço, você. Todo muito mundo legal. aqui. Deus abençoe o senhor. Momento precioso que a gente tem que curtir muito agora. É isso. E Deus abençoe você também em casa e continue com a gente na próxima segunda. Abraço. Valeu, gente. Beijo. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre tudo começa com sonho.